Este chuveiro brasileiro é como um artefato mágico. Eu nunca imaginei que uma simples invenção brasileira pudesse causar tamanha revolução na casa dos meus pais. A protagonista desta história inacreditável é Emma, uma mulher sueca de 28 anos, natural da gélida Estocolmo. Ela é uma especialista, uma das melhores em sua área, trabalhando como desenvolvedora de produtos para uma grande fabricante de eletrodomésticos, com foco em sistemas de aquecimento de água com eficiência energética. Em outras palavras, Emma era uma profissional do calor. Mas a Suécia tem um lado implacável. No inverno, não é raro as temperaturas despencarem para 20 graus negativos. É uma terra de frio extremo. Para Emma, que se dedicava ao desenvolvimento de equipamentos de aquecimento, encontrar a forma mais eficiente de gerar calor não era apenas um trabalho, era um tema vital, diretamente ligado à sua própria sobrevivência e à de seus compatriotas. Um dia, uma oportunidade que mudaria para sempre sua carreira surgiu. A empresa lhe ofereceu um programa de intercâmbio de 3 meses no Brasil. O Brasil, um polo de inovação em mercados emergentes e com soluções tecnológicas únicas. Emma aceitou a oferta sem hesitar. Meses depois, Emma desembarcou em solo brasileiro. Seu treinamento começou na filial de São Paulo, um mergulho diário na tecnologia e na engenhosidade de um país que ela pouco conhecia. Apesar das barreiras linguísticas e do choque cultural, Emma, aos poucos, foi se adaptando à vida no Brasil. No entanto, desde que chegou, algo pesava em seu coração. Eram seus pais na Suécia. Os pais de Emma vivem sozinhos em uma pequena cidade no norte do país. Seu pai, Lars, um engenheiro aposentado de 62 anos, e sua mãe, Karin, uma professora aposentada de 58. Ambos deveriam estar desfrutando de uma velhice tranquila e pacífica. Contudo, a crise energética que assolou toda a Europa nos últimos anos atingiu em cheio a vida deles. A conta de eletricidade subiu absurdos 40% em relação ao ano anterior. Para sobreviver ao rigoroso inverno nórdico, o aquecimento é indispensável, mas o custo para manter a casa aquecida estava esmagando o orçamento da família. Certa noite, Emma fez uma videochamada com sua mãe, Karin. Mãe, já está começando a ficar frio por aí, não é? Ah, sim, já estamos com 10 graus negativos. Mas, querida, este ano decidimos manter o aquecimento em no máximo 20 graus. Emma franziu a testa. 20 graus em uma casa durante o inverno sueco era uma temperatura extremamente baixa, quase insuportável. Mas vocês vão ficar bem com isso? Vamos dar um jeito. Durante o dia ficamos na cozinha e só ligamos o aquecimento da sala à noite. Seu pai está se agasalhando com várias camadas de roupa. Sua mãe falava com um tom alegre, mas Emma percebeu que aquele sorriso era forçado, uma máscara para esconder a dura realidade. E o que o papai está dizendo sobre isso? Ah, aquele homem suspira toda vez que a conta de luz chega. Ele fica brincando que vamos à falência só para sobreviver ao inverno, mas acho que ele está falando meio a sério. Após desligar, Emma ficou pensativa por um longo tempo. Como desenvolvedora de sistemas de aquecimento, era uma ironia amarga não conseguir resolver o problema de seus próprios pais. Nos quase 2 meses que estava no Brasil, Emma aprendeu sobre diversas tecnologias de economia de energia, mas ainda não havia encontrado uma ideia revolucionária que pudesse resolver o drama de sua família. Foi então que, em um dia comum, um acontecimento mudaria completamente sua perspectiva. Tudo começou com um simples convite de uma colega de trabalho. A pessoa de quem Emma se tornou mais próxima no Brasil foi Beatriz. Beatriz, com seus 30 anos, trabalhava no mesmo departamento de desenvolvimento de produtos. Ela era extrovertida, adora conversar e, desde o primeiro dia, tratou Emma não como uma estrangeira distante, mas como uma amiga, falando com ela de forma aberta e calorosa. Para Emma, Beatriz era mais do que uma colega, era a primeira amiga que ela havia feito no Brasil. O calendário marcava dezembro e até mesmo em São Paulo um frio mais intenso começava a dar as caras. Ei, Emma! O que vai fazer depois do trabalho? Perguntou Beatriz com um brilho nos olhos. Nada de especial, por quê? Então, que tal vir para a casa da minha família? É em Minas Gerais.
Nesta época do ano, o friozinho de lá é uma delícia e o céu é lindo. Os olhos de Beatriz brilhavam de entusiasmo. Emma ficou um pouco surpresa. Ela tinha ouvido dizer que no Brasil, convidar alguém para o espaço privado da família era um sinal de grande consideração, não algo feito de forma casual. Tem certeza? Não vou incomodar sua família? Que nada! Minha família adora receber gente. E eles vão pirar com a ideia de ter uma estrangeira em casa, meu avô principalmente. Emma pensou por um momento e decidiu aceitar o convite. Em 2 meses no Brasil, ela havia visitado vários pontos turísticos, mas nunca tivera a oportunidade de conhecer o interior de um verdadeiro lar brasileiro. Esta poderia ser a chance perfeita para ver como era a vida real no Brasil. Na manhã de sábado, Emma e Beatriz embarcaram em um ônibus na rodoviária do Tietê. A paisagem pela janela mudava drasticamente à medida que se afastavam de São Paulo. A selva de pedra dos arranha-céus desapareceu, dando lugar a campos verdes, colinas e montanhas. Aos poucos, o cenário se transformou em uma vasta paisagem rural, com pequenas cidades pontilhando o horizonte. Emma colou o rosto na janela, hipnotizada pela vista. Nossa, que paisagem linda! É tão diferente de tudo que eu já vi. Minas Gerais é o coração do Brasil, Emma. Você vai adorar a energia de lá. Para Emma, acostumada com as florestas densas e os lagos congelados da Suécia, a paisagem tropical brasileira era um espetáculo à parte. Após cerca de 6 horas de viagem, chegaram a Minas. Na rodoviária, o pai de Beatriz as esperava de carro. Ora, ora! Então essa é a famosa sueca. Bem-vinda a Minas, minha filha! O pai de Beatriz era um homem robusto, na casa dos 50 anos, com um sorriso largo e acolhedor. Ele estendeu a mão para cumprimentá-la, e a tensão de Emma se dissipou instantaneamente. O carro percorreu estradas de terra por cerca de 30 minutos, entrando em um pequeno vilarejo cercado por montanhas. Finalmente parou em frente a uma casa de estilo colonial, com uma varanda convidativa. Uau! Emma deixou escapar, maravilhada. À sua frente estava uma casa que parecia ter saído de um livro de histórias brasileiro. O telhado de cerâmica, as paredes de tijolos aparentes e a madeira escura das janelas mostravam a passagem do tempo. Essa casa tem quase 90 anos. Era uma antiga fazenda de café. A gente vai reformando aos poucos, mas mantendo o charme. Ao entrar na casa, a primeira coisa que Emma fez foi tirar os sapatos, um costume que ela havia aprendido. Mas naquela casa, chinelos especiais a aguardavam. Esses foram feitos pela minha avó, disse Beatriz, sorrindo. Eram chinelos simples, feitos de crochê. Ao calçá-los, Emma sentiu um conforto inesperado, quente e macio. Ao pisar dentro da casa, uma sensação estranha a envolveu. Olhando para o teto, viu as grossas vigas de madeira que sustentavam a estrutura. A luz suave que entrava pelas janelas de madeira, o cheiro único da combinação de madeira, café e terra molhada. Incrível! É como viajar no tempo. Emma, você deve estar com frio, não é? Venha, entre, sinta-se em casa. Uma mulher de aparência gentil surgiu da cozinha. Era a mãe de Beatriz. Atrás dela, um senhor de cabelos brancos e postura ereta apareceu. Ah, então essa é a moça estrangeira de quem a Beatriz tanto falou. Eu sou o avô dela. Seja muito bem-vinda. O avô de Beatriz tinha 88 anos. Ex-carpinteiro, ele mesmo havia feito a maior parte das reformas da casa. Seu aperto de mão firme, que não condizia com sua idade, surpreendeu Emma. O jantar foi servido na sala de jantar, ao redor de uma grande mesa de madeira. Sobre a mesa, havia picles caseiros feitos pelo avô, um delicioso tutu de feijão preparado pela mãe, e uma travessa fumegante de frango com quiabo. E claro, pão de queijo quentinho saído do forno. Isso está delicioso! Emma se deliciava com cada garfada, maravilhada com a culinária brasileira, que valorizava o sabor autêntico dos ingredientes. Após o jantar, sentindo-se satisfeita e feliz, Emma estava imersa em um sentimento de contentamento. Então Beatriz se levantou e disse: Emma, venha para a sala.
quero te mostrar uma coisa. Levada por Beatriz até a sala de estar, os olhos de Emma foram atraídos por algo peculiar no canto do cômodo. Era o banheiro. Mas não era o banheiro em si que a intrigava, e sim o que havia dentro dele. Depois da longa viagem, Emma precisava desesperadamente de um banho. Beatriz a conduziu até a porta. Fique à vontade, o banheiro é todo seu. Emma entrou e fechou a porta. Foi então que ela viu. No box havia um aparelho estranho, de plástico branco, conectado diretamente a uma saída de água na parede, com fios elétricos visíveis saindo da parte de cima e entrando em um buraco no teto. O que é isso? Emma pensou, confusa e um pouco alarmada. Ela nunca tinha visto nada parecido na Suécia, nem em toda a Europa. Isso parece perigoso. Fios elétricos e água, tão perto um do outro? Beatriz ela chamou, abrindo uma fresta da porta. Como isso funciona? Beatriz riu do outro lado. É um chuveiro elétrico. É só girar o registro. Pode confiar, é seguro. Todo brasileiro usa isso. Com um misto de ceticismo e curiosidade, Emma fechou a porta novamente. Ok, vamos lá. Ela girou o registro. Naquele instante, um choque percorreu o corpo de Emma. Não um choque elétrico, mas um choque de pura surpresa. Uma cascata de água quente e instantaneamente quente desabou sobre ela. Um calor reconfortante se espalhou de seus pés à cabeça. O vapor subiu, enchendo o pequeno banheiro com uma névoa aconchegante. O calor não era morno, era potente e relaxante, penetrando em seus músculos cansados da viagem. A sensação era sublime, como mergulhar em uma fonte termal. Impossível, o que é isso? Emma ficou paralisada sob a água, de olhos arregalados. Dos seus pés às costas, sentia o corpo inteiro sendo envolvido por um conforto indescritível. O frio que sentia nos ossos, resquício do inverno sueco, estava se dissipando completamente. O paraíso deve ser algo parecido com isso. Quando Emma saiu do banheiro, a família de Beatriz a ouviu murmurar para si mesma, e todos caíram na gargalhada. Isso, minha cara, se chama chuveiro elétrico. A maior invenção do Brasil, disse o pai de Beatriz com orgulho. Uma invenção de aquecimento? Mas como a água esquenta tão rápido sem um tanque, sem um sistema central? Esse é o segredo do jeitinho brasileiro de inovar, disse o avô, com um sorriso maroto, enquanto se sentava em sua poltrona. Venha, sente-se. Tome um cafezinho com pão de queijo quentinho. A mãe de Beatriz trouxe uma bandeja com café fresco e mais pão de queijo. Emma pegou um, e o sabor salgado do queijo derretido explodiu em sua boca. Delicioso e combina perfeitamente com o café. Sentada ali, aquecida pelo banho e acolhida pela família, Emma de repente se lembrou de sua casa na Suécia. Na Suécia, nós temos algo parecido com este momento, ela comentou. Ah, é? Como se chama? Perguntou Beatriz, curiosa. Chamamos de fika. É um momento para tomar um café e relaxar com a família e amigos. Até no trabalho, temos a hora do fika para fazer uma pausa. Beatriz sorriu. Então, este é o nosso fika mineiro. Um lugar quentinho, com pessoas queridas. Acho que não importa o país, o que as pessoas buscam é o mesmo, não é? Lá fora, a noite fria de Minas Gerais começava a cair. Mas, dentro daquela casa, Emma não sentia frio algum. Enquanto desfrutava daquele momento, sua mente de engenheira estava a todo vapor, cheia de perguntas. Como um aparelho tão pequeno podia aquecer a água de forma tão instantânea e eficiente? Desde quando essa tecnologia existia? E o mais importante, como especialista em aquecimento, ela já tinha ouvido falar do chuveiro elétrico, mas sempre o descartou inconscientemente como um produto rudimentar de países em desenvolvimento. Essa suposição arrogante estava se desfazendo diante de seus olhos. Posso fazer uma pergunta? Emma levantou a mão timidamente. O pai de Beatriz se inclinou para a frente animado. Claro. Pode perguntar o que quiser. Se for sobre o chuveiro elétrico, eu sou o especialista. Pai, lá vem você quando ele começa a falar do chuveiro, não para mais, disse Beatriz rindo.
Mas para Emma, aquilo era exatamente o que ela queria ouvir. Há quanto tempo essa tecnologia existe? Bem, acredite se quiser, desde os anos 30. Quase 100 anos. 100 anos! Emma exclamou, chocada. Há quase um século, enquanto a Europa investia em sistemas complexos e centralizados, o Brasil já tinha essa solução genial. No começo, eram bem mais simples, claro, continuou o pai de Beatriz, gesticulando com entusiasmo. Mas o princípio é o mesmo, uma resistência elétrica dentro do aparelho aquece a água no momento em que ela passa por ele. Simples e direto. O avô acrescentou com um olhar nostálgico. Lembro que, quando eu era criança, os chuveiros eram de metal. A gente tinha que tomar cuidado para não levar choque. Emma ouvia fascinada. Então, com o tempo ele evoluiu para este modelo de plástico, muito mais seguro, imagino. Exatamente. É uma estrutura simples, mas genial. A água entra, passa pela resistência quente e sai pronta para o banho. Sem desperdício de energia aquecendo um tanque inteiro de água que você nem vai usar. Emma estava começando a entender. Foi então que seu lado de desenvolvedora de produtos de baixo consumo falou mais alto. E qual é o consumo de energia? Em média. O nosso aqui é de 5.500 watts na posição inverno. Mas isso só enquanto está ligado. Um banho de 10 minutos custa centavos. Centavos? Emma quase não acreditou no que ouvia. Espere um pouco, um banho de 10 minutos custa centavos? É sério isso? Sim, é sério. Por isso que mesmo no inverno nossa conta de luz não sobe tanto. A mente de Emma processava os números em alta velocidade. Na Suécia, o sistema de aquecimento central que sua família usava custava dezenas de euros por dia para funcionar. Um aquecedor elétrico de ambiente comum custava facilmente 2 ou 3 euros por hora. E este chuveiro custava uma fração mínima disso. Era mais eficiente que qualquer tecnologia que ela conhecia na Europa. Emma? O que foi? Ficou com uma cara séria de repente, disse Beatriz, preocupada. Mas Emma mal conseguia conter sua excitação. Inacreditável! Os brasileiros de 100 anos atrás anteciparam os princípios do design de eficiência energética moderno. Ela olhou novamente na direção do banheiro. Não havia funções extravagantes nem telas de LED. Apenas um aparelho de plástico com uma resistência dentro. Mas essa simplicidade era, na verdade, o auge da eficiência. O segredo brasileiro que a Europa ignorou. A ideia de não aquecer o ambiente inteiro, mas apenas a água necessária para a pessoa, no momento do uso, essa lógica nunca foi aplicada em larga escala na Europa. O pai de Beatriz concordou com a cabeça. Não desperdiçar. Usar apenas o necessário. É um pensamento que os brasileiros sempre valorizaram. Talvez seja a sabedoria que nasceu da necessidade, de um país com muitos recursos, mas também com muitos desafios. Apenas o necessário. Emma repetiu essas palavras em sua mente. Genial! Esse conceito estava completamente fora do meu radar. Como desenvolvedora, ela sentiu uma pontada de derrota. Na busca pela tecnologia de ponta, ela havia ignorado uma solução tão simples e eficaz. Mas o mais incrível do chuveiro não é só a economia de energia, disse o avô com uma voz calma. O banho quente é um ritual. É o momento em que a gente se livra do cansaço do dia. O avô segurava sua xícara de café com as duas mãos, olhando para o longe. Quando eu era jovem, depois de um dia de trabalho na roça, a primeira coisa que eu queria era um banho quente. O chuveiro era quase um membro da família. E quando quebrava, era um drama. A família inteira se juntava para consertar. O pai de Beatriz continuou. É uma sensação de conforto imediato, sabe? Você não precisa esperar. A recompensa é instantânea. Acho que isso diz muito sobre o nosso povo. Emma concordou profundamente. Naquele momento, ela se sentiu completamente em casa, conversando com a família de Beatriz como se os conhecesse há anos. A barreira do idioma, as diferenças culturais, tudo parecia insignificante sob o teto daquela casa acolhedora.
Um aparelho que aquece o corpo e, ao mesmo tempo, representa um pilar da cultura familiar. Emma murmurou para si mesma. Naquele instante, a imagem de seus pais na Suécia surgiu em sua mente. Seus pais evitando a sala de estar fria, cada um em seu quarto para economizar energia. Seu pai, suspirando ao ver a conta de luz. Sua mãe, usando várias camadas de roupa para suportar o frio. Se meus pais tivessem um desses, eles poderiam tomar banhos quentes e longos sem medo. Eles não precisariam mais se preocupar com a conta de luz. E, acima de tudo, seriam libertados daquele fardo financeiro absurdo. Uma decisão começou a se formar no coração de Emma. Naquela noite, Emma mal conseguiu dormir. Sua mente estava obcecada com o chuveiro elétrico. Aquele calor instantâneo, aquele conforto, e aquela eficiência energética, tudo era chocante. E, acima de tudo, ela não conseguia parar de pensar em seus pais. Na manhã seguinte, Emma tomou coragem e falou com Beatriz. Bia, preciso te perguntar uma coisa. Claro, pode falar. Esse chuveiro é possível enviar um para o exterior? Beatriz ficou confusa por um segundo, mas logo seus olhos se iluminaram. Você quer mandar um para seus pais na Suécia? Sim. Lembra que eu te falei? Eles estão com problemas por causa do custo do aquecimento. Acho que esse chuveiro pode mudar a vida deles. Beatriz segurou as mãos de Emma. Que ideia fantástica! Eles vão amar. Vamos comprar um juntas. No fim de semana seguinte, de volta a São Paulo, Emma e Beatriz foram a uma enorme loja de materiais de construção. O corredor de chuveiros era impressionante. Havia dezenas de modelos diferentes. Nossa! Quantos tipos existem? Para os brasileiros, o chuveiro é um item essencial. É normal ter um em cada banheiro da casa. Emma analisava cada chuveiro, um por um. Um vendedor se aproximou. Posso ajudar? Na verdade, sim. Eu gostaria de enviar um chuveiro para o exterior. Para a Suécia. Para a Suécia. Uau, essa é nova. O vendedor, embora surpreso, foi extremamente prestativo. Se você vai usar no exterior, há alguns pontos de atenção. Primeiro, a voltagem. No Brasil é 127 ou 220 volts. Na Suécia é 230, certo? Você vai precisar de um transformador. Vocês têm transformadores aqui? Temos sim. Temos transformadores compatíveis para uso internacional. Eles também discutiram o desempenho. A temperatura é ajustável? O inverno na Suécia chega a menos 20 graus. Este modelo aqui tem 3 temperaturas, verão, morno e inverno. Na posição inverno ele esquenta muito, pode ficar tranquila. Emma estava convencida. Ela escolheu um modelo moderno, de cor branca e design minimalista, que combinaria com o banheiro de seus pais. Vou levar este. Assim o chuveiro, a mangueira, o chuveirinho e o transformador foram comprados. O vendedor organizou cuidadosamente o envio. Será enviado por frete aéreo internacional. Deve levar umas 3 semanas para chegar. 3 semanas não chega a tempo para o Natal, mas vai chegar em janeiro. Perfeito. Seus pais vão pirar quando virem isso, disse Beatriz, sorrindo. Ao voltar para casa, Emma preparou um manual de instruções detalhado com fotos. Como montar, como conectar a energia, como ajustar a temperatura. Ela escreveu tudo cuidadosamente em sueco. Pronto. Agora está perfeito. Ela incluiu o manual na caixa e finalizou o processo de envio. Emma decidiu não contar nada a seus pais. Ela queria ver a cara de surpresa deles quando a encomenda chegasse. Tomara que essa surpresa funcione. Emma sussurrou para si mesma, olhando para o comprovante de envio. Enquanto o avião com o chuveiro a bordo decolava do Brasil, o coração de Emma estava cheio de expectativa e um pouco de ansiedade. Será que seus pais iriam gostar? Será que um chuveiro brasileiro funcionaria no inverno da Suécia? A resposta chegaria em 3 semanas. Emma esperava ansiosamente por esse dia.
3 semanas depois, em meados de janeiro. Emma havia acabado de voltar do trabalho para seu apartamento em São Paulo. Ao pegar o celular, viu dezenas de mensagens de sua mãe, Karen. Chegou. O que é isso? Me liga agora. A mensagem estava cheia de emojis de espanto e pontos de exclamação. Não era o estilo de sua mãe, que geralmente enviava textos calmos e contidos. Emma ligou para ela por vídeo, apressadamente. Após alguns toques, o rosto de sua mãe apareceu na tela. Emma. Chegou. O que você mandou? Mãe. Vocês conseguiram instalar? Instalar? Minha filha, isso é muito mais do que uma instalação. Espere, vou mostrar para todo mundo. Todo mundo? No momento em que sua mãe virou a câmera do celular, Emma não acreditou no que via. Na tela apareceu a sala de estar de sua casa que ela conhecia tão bem. Mas não estavam apenas seus pais. Havia umas 5 ou 6 pessoas lá. Eram seus vizinhos. Todos estavam rindo, conversando, com xícaras de café e taças de vinho nas mãos. A cena era surreal. Espere um pouco, o que está acontecendo aí? Emma gritou, confusa. Oh, vamos entrar também. Vocês não acham que estão vindo aqui todo dia? Vozes familiares ecoavam do outro lado da tela. Eram seus vizinhos Ingrid e o casal de idosos, Gunnar e Margareta. Mãe, o que significa isso? Ha, você não vai acreditar. É tudo por causa do chuveiro que você mandou. Sua mãe, Karen, começou a explicar, eufórica. No dia em que chegou, seu pai e eu montamos. Seu manual de instruções foi perfeito. Então, ligamos a energia, entramos no box e bem. Sua mãe fez uma pausa, emocionada. Ficamos completamente chocados. Como um aparelho de aquecimento como este pode existir? É uma revolução. Foi o melhor presente da minha vida. Seu pai, Lars, também apareceu na tela. Ele, que raramente mostrava emoções, tinha um sorriso de orelha a orelha. Vou ser sincero, filha. Quando vi a caixa, pensei, lá vem a Emma mandando mais uma esquisitice. Lars. Mas, no momento em que a água quente caiu em mim, eu pedi desculpas. Isso é uma obra-prima. Emma sentiu o peito se encher de alívio e alegria. Mas uma pergunta ainda pairava. Mas por que tem tanta gente aí? Sua mãe respondeu rindo. Bem, tudo começou quando a nossa vizinha, Ingrid, veio nos visitar. Ela viu aquele aparelho estranho no banheiro e perguntou o que era. Eu disse, entre e experimente, ponto. E então, por 30 minutos, ela não saiu do banheiro. Ingrid, que estava ouvindo ao lado, interrompeu em voz alta. Mas é incrível. Só aquece a água, mas o corpo todo fica quente. Que tipo de magia é essa? No dia seguinte, Ingrid voltou com o marido para experimentar. A história se espalhou e outros vizinhos começaram a aparecer, um após o outro, dizendo, eu também quero experimentar. Quando se deram conta, a casa havia se tornado um ponto de encontro diário para a experiência do chuveiro brasileiro. Inacreditável, eles ficaram chocados. Agora nossa casa virou o clube social do bairro. Parece um salão de festas todos os dias. A conta de luz diminuiu, mas o número de pessoas em casa aumentou. Que coisa estranha, disse o pai, com um ar divertido. O casal de idosos, Gunnar e Margareta, aproximou-se da câmera. Emma, muito obrigada. Graças a esse chuveiro, estamos ansiosos para vir aqui todos os dias. Com certeza vou comprar um para o próximo inverno. Vou pedir para meu filho encomendar um do Brasil. Emma olhava para a cena inacreditável na tela. A sala de estar de seus pais, antes silenciosa e fria, agora era um lugar vibrante e cheio de vida. E tudo por causa de um único chuveiro. Sua mãe continuou radiante. E sabe o que mais? Eu comecei um clube de tricô no chuveiro. Um clube de tricô no chuveiro? Bem, não literalmente. 2 vezes por semana, as mulheres da vizinhança se reúnem.
Cada uma toma um banho quente e depois nos sentamos na sala para tricotar. Com o corpo aquecido, as mãos não ficam dormentes de frio. Além disso, uma vez por semana, eles começaram um clube do livro pós-banho. Todos se revezavam para tomar um banho quente e depois se reuniam na sala para discutir seus livros favoritos. Emma estava sem palavras. Aquele aparelho simples que ela encontrou no Brasil estava causando uma transformação social em uma pequena cidade do outro lado do mundo. A tecnologia de pobre que salvou a Suécia. Depois de encerrar a chamada, Emma ficou sentada no sofá por um longo tempo, imóvel. A imagem de seus pais e vizinhos, sorrindo e conversando, não saía de sua cabeça. Então ela percebeu. O que ela havia enviado não era apenas um aparelho de aquecimento. O que ela queria entregar era o calor do contato humano. A felicidade de passar o inverno rigoroso não sozinho, mas junto de outras pessoas. E isso chegou à pequena cidade da Suécia na forma de um chuveiro elétrico. Há quase 100 anos os brasileiros fizeram uma escolha: em vez de aquecer uma casa inteira, aqueceriam apenas a pessoa, no momento exato da necessidade. Isso não era apenas uma tecnologia de economia de energia. Era uma sabedoria única que valorizava a proximidade e o compartilhamento de um conforto instantâneo. No mundo de hoje abalado por crises energéticas, a resposta que o mundo precisa talvez estivesse no Brasil o tempo todo. Não em tecnologia de ponta, mas em uma filosofia simples e profunda que valoriza o calor humano. Como desenvolvedora, Emma sentiu isso em seu coração. A razão pela qual as invenções brasileiras podiam surpreender o mundo não era apenas pela capacidade técnica. Era porque elas carregavam consigo um cuidado com as pessoas. Hoje, em algum lugar do mundo, um chuveiro brasileiro está aquecendo alguém. E esse calor aquece não apenas o corpo, mas também a alma. E para você que talvez tenha um desses em casa, qual é a sua memória com ele? O chuveiro elétrico, que usamos todos os dias sem pensar. Ele é, na verdade, um tesouro brasileiro do qual o mundo inteiro pode se orgulhar. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de